10 pessoas foram assassinadas em Canoinhas e região em 2023. O número de homicídios registrados no ano passado na comarca de Canoinhas, que engloba ainda Três Barras, Major Vieira e Bela Vista do Toldo, teve um aumento de 25% em relação a 2022. O que chama a atenção em 2023 é que 7 dos 10 casos foram registrados em Canoinhas. Nos últimos 3 anos, o município havia contabilizado 4 assassinatos por ano, o que representa um aumento de 75% no número de mortes violentas. Canoinhas também voltou a registrar feminicídios. Das 10 vítimas, 3 eram mulheres, sendo 2 delas mortas por seus companheiros. Magali Oliveira, de 40 anos, em janeiro, e Daiane Voit, de 43 anos, em setembro. A terceira morte, Leila Ribeiro Domingues Maciel, de 23 anos, foi vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Além dos 3 casos consumados, houve ainda inúmeras tentativas de feminicídio registradas em Canoinhas e região. Em Três Barras, uma mulher foi esfaqueada pelo seu ex-companheiro na frente do filho de apenas 5 anos. Em Canoinhas, uma estudante de 15 anos foi esfaqueada pelo ex-namorado de 17 anos a caminho da escola. Registrados em abril deste ano, 2 homicídios seguem sem solução na comarca de Canoinhas. E o Demar Joaquim Carvalho dos Santos, de 17 anos, foi encontrado morto em sua casa em 31 de março, em Canoinhas, e Osmir José Bege, de 38 anos, foi morto no dia 9 de abril com 3 tiros, no interior de Bela Vista do Toldo. As investigações estão em andamento. Em 2023, 4 tragédias no Rio Iguaçu comoveram as cidades de São Mateus do Sul, Porto União e União da Vitória. Janete Gonçalves Padilha e Leomar de Paula Amarante morreram no Rio Iguaçu e o corpo dela só foi encontrado 7 meses depois do dele. Em julho, 6 pessoas morreram afogadas no Iguaçu, em União da Vitória. Johnny Matoso, de 52 anos, sua irmã Josiane Ferreira Matoso, de 44 anos, e seu cunhado Gilberto de Paula Cordeiro, de 32 anos. 2 semanas depois, em Porto União, familiares registraram o desaparecimento de Carla Andriele de Souza Matias Xavier, de 24 anos, e seus 2 filhos, Roger, de 5 anos, e Rafaela, de 3 meses de idade. O veículo em que estavam foi encontrado sob as águas do Iguaçu com os 3 corpos. No dia 24 de setembro, um novo episódio de afogamento no Iguaçu voltou a chocar moradores de São Mateus do Sul. 4 pessoas foram levadas com vida ao pronto atendimento pelo Corpo de Bombeiros e 2 desapareceram nas águas do rio. Ticiane Ferreira Nízer, de 11 anos, e Eduardo dos Santos Lima, de 16 anos, morreram afogados. Ele tentando salvar a menina. Além dos 4 episódios tristes, outros 3 afogamentos foram registrados no decorrer do ano no Rio Iguaçu, na região de São Mateus do Sul e do Vale do Iguaçu. Pelo menos 59 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito nas rodovias que cortam a região do Planalto Norte e Sul do Paraná em 2023 e também na área urbana dos municípios da região. Este número representa um aumento de 28,2% no número de mortos em relação ao ano passado. Somente na BR-280, no trecho Mafra a Porto União, foram 19 vítimas fatais. Na BR-116, no trecho entre Monte Castelo e Mafra, foram 16 mortos em acidentes de trânsito. O número de ocorrências com vítimas fatais ainda está abaixo de 2020, quando ocorreram 26 mortes na BR-280 entre Mafra e Porto União. Em 2022 foram 16 mortes no mesmo trecho, em 2021 foram 16, em 2019 foram 14 e em 2018, 6 óbitos. O maior escândalo político da história de Santa Catarina. A Operação Mensageiro, que teve início em dezembro de 2022, já investigou contratos em 20 cidades de Santa Catarina e teve 39 pessoas presas preventivamente. Segundo as investigações, a Serrana Engenharia teria negociado acordos com prefeitos, secretários e diretores de prefeituras para obter vantagens em contratos de transporte e coleta de lixo, além de serviços como iluminação pública. A empresa combinava os valores e, em troca, conseguia incluir cláusulas que favorecessem a vitória dela em concorrências e licitações para os serviços. Em alguns casos, pagamentos chegaram a ser negociados para assinatura de aditivos ao contrato, elevando as quantias pagas pelos municípios à empresa. Os valores de propina eram enviados aos municípios por meio de um empresário chamado de Mensageiro, que deu nome à operação.
O controle das quantias pagas a prefeitos e secretários era feito por planilhas em um computador mantido na sala do diretor da empresa, apreendido na primeira fase da operação. Em 6 de dezembro de 2022, foram presos 3 prefeitos, porém, nenhum da comarca de Canoinhas. Entre os detidos estava o prefeito de Papanduva, Luiz Henrique Saliba. No final de abril veio a 4ª e maior fase da Mensageiro. 8 prefeitos foram presos, entre eles Luiz Timoguiri, de Três Barras, Alfredo César Dreyer, de Bela Vista do Todo e Adilson Lischkowski, de Major Vieira. Timoguiri renunciou e foi solto no começo de dezembro, junto com o ex-vice-prefeito de Canoinhas, Renato Pique. Dos 16 prefeitos alvos da Mensageiro, a maioria dos casos está em fase de apuração ou oitivas. Todos encerram um ano soltos. Junto com o único prefeito condenado até o momento, 14 executivos da Serrana também foram condenados, mas todos recorrem em liberdade. Considerando todos os investigados, já foram bloqueados para ressarcimento ao todo 282 milhões de reais. Nós voltamos em instantes. Na IP Autopeças Multimarcas, você vai encontrar tudo para o seu veículo: amortecedores, caixa de câmbio, caixa de direção, pneus novos, toda a linha de acessórios novos, toda a linha para o seu automóvel. Autopeças IP Multimarcas. As melhores marcas, qualidade e o melhor crediário da região. Você já sabe onde encontrar. É na Galeria Band. Tudo em até 10 vezes sem juros. Crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Band, veste você, veste a vida. Com as prisões de prefeitos, as prefeituras passaram por intensas reviravoltas. Em Três Barras, Ana Cláudia Kege assumiu com o desafio de mudar a imagem e retomar obras polêmicas. Em Major Vieira, o vice Edson Schroeder assumiu dizendo que daria sequência ao trabalho do prefeito preso. José Giovanni Machado foi o segundo prefeito interino a tomar posse em Bela Vista do Todo desde 2021. Isso porque o vice-prefeito Alfredo César Dreyer, que exercia o cargo desde 2021 por conta da prisão de Adelmo Alberti, também acabou preso em abril de 2023. No dia 25 de abril, João Jaime Janskoski, vice de Saliba, renunciou ao cargo de prefeito interino. Como Jankoski exercia o cargo de prefeito de Papanduva desde a prisão de Saliba, Jefferson Schuppel, presidente da Câmara, assumiu o executivo. No dia 6 de junho, Saliba renuncia ao cargo de prefeito. No dia em que a Câmara faria a eleição indireta, Saliba foi solto. Jefferson Schuppel é eleito prefeito de Papanduva. Em Canoinhas, a prefeita Juliana Maciel Hoppe, no cargo desde dezembro de 2022, enfrentou uma Câmara de Vereadores, em sua maioria opositora. Lutou pela aprovação de um empréstimo de 30 milhões de reais, negada primeiramente pela Câmara, e após discussões e alterações, aprovado no dia 17 de setembro, quase 5 meses depois do projeto inicial. O maquinário sucateado inviabilizava obras de seu governo, que teve como agravamento as chuvas intensas que deixaram estradas do interior inacessíveis e comunidades isoladas. Em novembro, caiu o seu 5º secretário de obras. Outros assuntos polêmicos foram a terceirização da UPA e o não pagamento do piso dos professores. 2 assuntos que prometem entrar 2024, provocando muitas discussões. No início de novembro, veio à tona que o TCE estava cobrando Canoinhas sobre superfaturamento de livros em 2017, do governo Beto Passos. Outro impasse é a casa do ex-prefeito Passos, que está à venda para cobrir as dívidas pendentes. O Ministério Público diz que Juliana assumiu a dívida, mas a prefeita diz que não acha justo pagar pelo imóvel. Passou da conta. Vereador Osmar Leskovski ameaçou. A gente faz, só falta eu agora lá e bater na prefeita, porque fora isso eu já fiz tudo. E levou. Eu entrei em choque quando eu vi. Porque nem o meu pai, quando eu não era maior, né, de idade, não falou dessa forma comigo. E eu ver uma autoridade que representa outras pessoas, que representa a comunidade, sendo arrogante, despreparado, da forma como ele foi, falando de uma mulher e falando comigo que ele goste ou não goste. Eu sou a autoridade máxima do município. Desencadeada pelo Ministério Público em 2020, a Operação Et Pater Filium teve desdobramentos em 2023. A operação investiga fraude a licitações e corrupção no Planalto Norte catarinense.
Dentro do processo de investigação, alguns dos envolvidos firmaram acordos de colaboração premiada para entregar os valores desviados, assim como os bens adquiridos com o dinheiro da corrupção. De todos os envolvidos, apenas o ex-prefeito de Major Vieira, Orildo Severnini, segue preso. Ele, o filho Marcos Vinícius e a dupla de pai e filho Décio Pacheco e Décio Pacheco Filho foram condenados nas primeiras fases da operação. Em junho, as audiências de instrução e julgamento em Canoinhas ouviram cerca de 50 pessoas, entre réus e testemunhas da Etpater Filium. Foram 16 dias de audiências que abrangeram a 4ª e a 7ª fases da operação, além da 9ª fase, denominada Maus Caminhos. Durante seu interrogatório, o ex-prefeito Beto Passos mudou o depoimento da colaboração premiada e sua defesa abandonou o caso. Ele apresentou 2 versões diferentes para a compra dos caminhões durante o interrogatório e afirmou que o ex-prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti, mentiu em seu interrogatório no dia anterior. Com a reviravolta, o juiz criminal Dr. Eduardo Veiga Vidal decidiu suspender o calendário de depoimentos da Etpater Filium nos processos nos quais Passos estava envolvido. Foram suspensas as audiências que tratam da compra dos caminhões e que envolvem afretamentos Santa Cruz, além de fraudes no transporte escolar de Canoinhas. Em novembro, o juiz criminal publicou a primeira sentença da fase Bela Vista do Toldo da operação. O ex-prefeito Adelmo Alberti, seu ex-secretário Claudinei Ribeiro e um empresário do setor de iluminação pública foram condenados a 8 anos de cadeia. Como são colaboradores premiados, no entanto, eles seguem soltos. A Operação Etpater Filium já recuperou aos cofres públicos, com as colaborações premiadas e devoluções dos envolvidos, aproximadamente 13 milhões de reais. Os recursos, veículos e imóveis foram adquiridos com atos de corrupção, peculato, fraudes à licitação e lavagem de dinheiro praticados por agentes políticos em seus mandatos em cidades como Major Vieira, Bela Vista do Toldo e Canoinhas. Dos bens que estão restritos, 34 são imóveis e 216 são veículos. Além do que já foi recuperado, empresas e agentes públicos investigados na operação estão com bens e valores bloqueados pela Justiça catarinense, em um montante que ultrapassa 113 milhões de reais. No próximo programa, na segunda parte da retrospectiva 2023 do J+, a segunda pior enchente em 40 anos. E ainda os destaques do esporte e as boas notícias do J+.